Fala turma, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Alexandre, muito prazer. Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode encontrar melhores times de entrada, dentro das suas posições aí. Você que está comprando uma ação para longo prazo, ação para 5, 10, 15, 20 anos, como você consegue, através de uma análise gráfica simplificada, encontrar bons times de entrada para você se posicionar no mercado, beleza? Um dos pontos que eu vejo muito, a turma comentando, os grandes influenciadores, falam que o cara que compra por fundamento, ele não precisa olhar preço. Compra na tela, o preço que tiver você compra. Pessoal, e até em alguns vídeos que eu comentei aqui, isso não faz sentido algum, se você parar para pensar. Quando você quer comprar um carro, uma casa ou qualquer coisa, você compra a qualquer preço? Você sabe qual é a casa que você quer comprar, você sabe qual é o carro que você quer comprar, você chega e compra a qualquer preço? Não. E não vai ser diferente nas ações, Então, é muito importante você ter os números da empresa que você vai negociar, se é empresa saudável, se é empresa geradora de caixa, se é empresa que paga bons dividendos, mas também é muito importante você saber o preço que você está comprando, porque o preço importa sim, tá? Não caia nessa aí. O pessoal está querendo vender as coisas para você e no final fala que não vale a pena, análise técnica e tudo mais. As duas se complementam, tá? Análise técnica e análise fundamentalista se complementam. Você tem qual papel comprar e a outra você tem aonde comprar, qual preço comprar, beleza? Então, nesse vídeo eu vou te trazer uma estratégia muito simples para você começar a negociar melhores times de entrada nos seus trades, nas suas negociações aí como holder, como um cara que compra e segura para 5, 10, 15 anos. Beleza? Então vamos lá, já deixa aqui o dedo no like, já se inscreve no canal se você achou que esse conteúdo te agrega até o final do vídeo. Se você não achar, também não precisa se inscrever. E deixa o comentário aqui de forma transparente. Alexandre, gostei. Alexandre, não gostei. Se não gostou, só comenta aqui por que não gostou para a gente conseguir filtrar essas informações e melhorar sempre. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, eu estou aqui no gráfico de CEMIG, tá? A estratégia que eu vou trazer para vocês é uma estratégia chamada compra na LTA. O que é uma LTA? Linha de tendência de alta, tá? LTA, linha de tendência de alta. O mercado, ele se move em tendências, tá? Existe 4 tendências, na verdade, 4 momentos do mercado. Primeiro, tendência de alta. Segundo, tendência de baixa. Terceiro, lateralização. Quarto, indefinição. O que quer dizer vamos passar por essas 4, transitar por essas 4 tendências até chegar à estratégia. O que quer dizer uma tendência de alta? Quando a gente fala tendência de alta, basicamente são topos e fundos ascendentes. Então você tem cada vez topos superiores, e fundos, superiores, caracterizando uma tendência de alta. Unindo esses fundos, você tem uma LTA. Perfeito? Beleza, Alexandre, entendi o que é uma tendência de alta. E a tendência de baixo, o que é? Tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Então você tem topos cada vez menores, a níveis menores, e fundos cada vez menores. Se você traz uma linha, tangenciando esses topos, você tem uma LTB, ou seja, uma linha de tendência de baixa. Beleza? Alexandre, entendi o que é uma tendência de alta e uma tendência de baixa. O que é uma lateralização e indefinição? Lateralização, topos e fundos laterais. E aí você tem uma região de suporte, que é o fundo, correto? E uma região de resistência, que é o topo. O que é uma indefinição? Você tem topos e fundos indefinidos, ou seja, você não tem uma simetria entre eles. Essa é a pior forma de você operar mercado, porque você não sabe qual que é a região que o pessoal está tendendo a comprar e tendendo a vender. Quando a gente fala de análise técnica, é psicologia pura, pessoal, entendeu? Quando você entende que mercado são pessoas negociando e quem quer comprar cada vez mais barato e quem quer vender cada vez mais caro, as coisas se tornam mais fáceis para você. Você começa a entender a movimentação do gráfico. Por que quando chega no suporte tende a subir o preço, quando chega na resistência tende a cair, ou seja, entra comprador, entra vendedor,
Quando você tem uma linha de tendência de alta, ou seja, um LTA, o pessoal tende a comprar naquela linha de tendência de alta, né? E na linha de tendência de baixo, o pessoal tende a vender. Perfeito? Então, vamos entender que temos 4 tendências. Essa estratégia você vai transitar como comprador, tá? Em uma dessas tendências, tá? Bem simples aqui para vocês. Depois eu posso fazer outros vídeos ensinando outras estratégias. Essa estratégia é compra na linha de tendência de alta. Quem está querendo, né, o cara que é holder, ou seja, ele compra o papel que ele está visando dividendo, ele está visando ali o crescimento de patrimônio ou dividendo, muitas das vezes dividendo, né, comprar e segurar por muito tempo. Independente do gráfico, tá? Se a empresa é uma boa empresa geradora de caixa, se é uma empresa, né, que tem bons pagamentos de dividendos, se é uma empresa que está com indicadores interessantes, elas vão ter, né, semelhanças, independente, tira o nome do ativo, o gráfico vai estar na mesma ideia. E qual que é o melhor time, né, qual que é a melhor posição para você fazer essa movimentação? Primeiro ponto, identificar uma tendência de alta. Então aqui a gente está num gráfico de CEMIG. Em um gráfico de CEMIG, agora ficou muito claro, acredito eu, ficou muito claro para você identificar uma tendência de alta aqui. Caso você tenha uma certa dificuldade em identificar uma tendência de alta nesse tipo de gráfico, ou seja, um gráfico de candle, vamos transitar aqui para o gráfico de linhas, né? E dentro do gráfico de linhas a gente já consegue observar claramente onde tem topos, onde tem fundos. O mercado, ele tem esses ruídos, né? Quando ele está subindo, quando ele está caindo. Aqui a gente está num gráfico maior, tá? Então você que é holder, é interessante você trabalhar com gráficos maiores. Gráfico diário, gráfico semanal, gráfico mensal, que aí você vai posicionar e conseguir pegar uma amplitude de onda maior do que você tentar operar em gráficos menores. O que eu mais vejo é o pessoal querendo comprar papel para longo prazo e analisando ações em gráfico de 60 minutos, de 15 minutos. Isso não existe, tá? Você tem que fazer um estudo dentro de gráficos mais longos, dado que você quer um prazo maior. Então aqui a gente está no gráfico diário. Vamos trazer aqui para o gráfico semanal. Se a gente vem para o gráfico semanal, a gente observa o quê? Pô, a gente diminuiu ainda mais os ruídos, o gráfico ficou ainda mais claro, a movimentação. Então aqui, no gráfico semanal, desde julho, né? Desde junho de 2020, a gente consegue observar claramente movimentos, né, ascendentes da CEMIG. Poxa, fiz um estudo, né, dos números da CEMIG, analisei o balanço, analisei DRE, né, vi os projetos da empresa, vi que a empresa é fenômeno, a empresa é muito bacana. Qual que é o melhor momento para comprar? Se você não tem essa ciência, né, que parece simples, mas você só abre o Home Broker e compra, abre o Profit e compra, abre qualquer plataforma e compra, é possível que você tá comprando um ativo nesses movimentos aqui, ó, nesses movimentos de topo. E aí, você não está otimizando o seu resultado no longo prazo. Ah, Alexandre, mas beleza, eu comprei aqui, mas de qualquer forma subiu. Perfeito. Mas se você tivesse comprado em regiões, né, onde você conseguiria otimizar seu resultado, você teria gastado menos dinheiro, né? Ou seja, com a mesma quantidade de dinheiro você teria comprado mais cotas daquele ativo, consequentemente você teria mais dividendo, né, por cota, ou seja, mais remuneração, e conseguiria otimizar isso no tempo, né, que é o que o pessoal não leva em consideração. Basicamente, essa estratégia você vai conciliar 2 indicadores, tá? O primeiro é o indicador de Price Action, vamos falar aqui tendência de alta seca, linha de tendência de alta. Como que eu identifico a linha de tendência de alta, pessoal? Simples, tá? O mercado se move em canais. Então, o primeiro ponto, você tem que identificar um canal, tá? O canal ele pode ser diagonal, né? Tanto para cima quanto para baixo, quanto um canal lateral. Aqui a gente está falando de um canal diagonal, ou seja, uma linha de tendência de alta. Identifiquei uma linha de tendência de alta. Como eu identifico uma linha de tendência de alta? Primeiro eu tenho que identificar topos e fundos, né, ascendentes, ou seja, aqui eu tenho um topo, né, e aqui eu tenho um fundo. Perfeito. Perfeito. E agora, né, onde que tá as outras movimentações? Vamos lá. Aqui a gente tem um topo, aqui a gente tem um fundo. E aí aqui eu observo outro topo um pouco mais ascendente. Aqui eu observo um outro fundo, certo? E aqui eu observo um outro topo. E assim vai, ó. E assim eu vou traçando,
né, esse gráfico, correto? Eu vou fazendo esses traços aqui para você, olha só. E assim vai, que eu consigo observar que até o final eu tenho topos e fundos cada vez mais, superiores, né, ascendentes, né? E dessa forma, depois o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha que vai tangenciar esses topos ou esses fundos. Como que eu vou identificar uma LTA? Você traça aqui o topo superior, então tangencia o topo superior. Qual que é o segundo movimento que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou trazer, né, dar um Ctrl C, Ctrl V, coisa rápida, e vou trazer essa linha na mesma angulação para baixo. E aqui eu tenho uma linha de tendência de alta traçada. Onde são os movimentos de compra? Movimentos de compra na parte inferior do canal. Agora vamos trazer aqui para o gráfico de candle, né? A gente já conseguiu fazer, perfeito. Temos aqui um canal diagonal traçado com potenciais regiões de compra e venda. Qual que é o próximo indicador que é certeiro de você trabalhar dentro aí dentro da sua estratégia, que é simples, você que é buy holder? Vamos trabalhar com médias, tá? Média de 200 e de 400 períodos. O que é uma média móvel, né? A gente tem um vídeo aqui no canal, se você quiser dar uma olhada, eu destrincho um pouco mais sobre essas médias. Mas basicamente essas médias é o que? É uma média, né, do fechamento de 200 períodos, né, negociados ou de 400 períodos negociados. E aí é como se fosse um suporte, uma resistência móvel. O que é o suporte? Onde eu tenho um potencial nível de maiores compradores do que vendedores e resistência do contrário. Então, sempre quando esse setup ele é bem simples. O que esse setup ele traduz para a gente? Quando eu conciliar a média móvel com a linha de tendência de alta, é um potencial, né, da gente estar fazendo uma movimentação de compra dentro dali das movimentações que a gente já tem dos papéis. Se eu quero comprar Vale, Petrobras, CEMIG, PetroRio, enfim, né? Basicamente é isso. Aqui a gente tem um gráfico de CEMIG e a gente consegue observar que ela respeita muito bem esse setup, ou seja, LTA, né, linha de tendência de alta, juntamente aqui com as médias. Vamos em outro gráfico? Vamos olhar aqui PetroRio, que também é um papel bacana. Mesma coisa, aqui na PetroRio a gente consegue identificar da mesma forma aqui na CEMIG, né, uma linha de tendência de alta, ou seja, né, um potencial, um suporte desse canal de alta. Onde que a gente consegue verificar? Vamos utilizar a mesma técnica. Então aqui a gente tem topos, né? Vamos tangenciar esse topo aqui, esse topo superior, tá? Mesma angulação da linha, perfeito? Vamos trazer aqui para baixo. Então, novamente a gente tem, ó, esse potencial, novamente aqui e novamente ela tocando, testando aqui de novo. Vamos em outro gráfico, vamos no gráfico de Petrobras, né? Por exemplo, para ver se dá certo também no gráfico de Petrobras. Mesma coisa, tá? Gráfico de Petrobras aqui, desde 2020, deixa eu ver aqui, desde a pandemia, né, a gente tem aqui uma tendência de alta bem definida, onde também a gente consegue tangenciar esses topos, esses fundos e fazer essa movimentação da média. Então, assim, é um setup simples que funciona. Basicamente, o que você precisa identificar? Você precisa identificar uma tendência de alta e depois você precisa identificar se está próximo à média longa. Não precisa tocar na média, né? Você tem que ver o comportamento anterior. Anteriormente, ele chegou a tocar na média ou só tocou na LTA, né? Na linha de tendência de alta? Então, você tem que ter um pouco dessa sensibilidade também. E assim são outros papéis. Sempre o papel em tendência de alta. Vamos pegar um outro papel aqui. Deixa eu pensar aqui rapidamente. Engie, vamos ver aqui a Engie, né? Se a gente consegue pegar alguma coisa dela. A Engie já está mais lateral, né? Deixa eu ver. Está mais lateral a Engie. Mas da mesma forma dá para a gente fazer essa dinâmica. Aqui a gente tem meio que uma tendência de alta numa angulação, né? Não está tão inclinado, né, quanto as outras tendências, mas novamente a gente consegue identificar as regiões aqui, ó. Olha que região bacana. Aqui, tá vendo? Vamos em outra empresa, né, para a gente dar uma olhada. Deixa eu pensar em outra empresa aqui.
Ah, Banco do Brasil. Então vamos Itaú, vai. Itaú, Tube 4. Ok. Itaú, mesma coisa. Olha só, pessoal. Ah, no Alexandre, tenho dificuldade no gráfico de candle. Ah, vamos passar aqui para o gráfico de linha, não tem problema não. Olha só. Topos e fundos ascendentes, muito bem desenhado. Segurando as médias, ó, segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui. Então tá próximo à média, da região onde o preço pode dar uma congestionada, onde você pode ter potenciais compradores. Então é uma estratégia muito legal, tá? Lembrando que esse é um vídeo educativo, né? Ele não é recomendação de compra ou venda, é uma estratégia para você utilizar, que eu vejo muito a turma falando, você vê o número da empresa e compra onde tiver. Não, pessoal, não é assim, tá? É interessante você ter a sensibilidade de preço também que você está negociando para você conseguir otimizar o seu resultado no longo tempo, tá? Normalmente quem faz isso é porque não entende nada de análise técnica, então é muito mais fácil a pessoa falar alguma coisa, né, do que ela pegar e aprender, né? A internet, infelizmente, é assim. Então eu trouxe um vídeo rápido para vocês do que é uma tendência de alta, uma tendência de baixa, lateralização, uma estratégia muito simples de você holder, né, que está comprando e para longo prazo conseguir, né, trazer melhores times de posicionamento, melhores regiões para você conseguir negociar preço. Então, negociar preço, topo de canal? Não. Fundo de canal? Sim. Primeira coisa, né? Primeira regra, verificar a tendência. Tendência de alta? Perfeito. Segunda regra, você tem que traçar as linhas, né? A linha de tendência de alta. Beleza. Terceira, tá próximo às médias? Show de bola. E aí você pode dar uma verificada em volume, aí vai muito no critério do seu setup, mas aqui é algo bem simples que eu acredito que vai te ajudar muito aí nas suas negociações, beleza? Faz lá, depois me conta aqui no comentário, beleza? Grande abraço, se inscreva aqui se esse vídeo foi válido para você, né? Deixe seu comentário, a gente está começando o canal aí, tá com um trabalho muito legal de trazer bastante conteúdo aí pro pessoal que investe, né, na Bolsa de Valores, beleza? Grande abraço, pessoal, tamo junto!